Olá, galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre o sistema de numeração Maia. Já temos aí no nosso canal as aulas sobre a questão dos sumérios, né, que utilizavam só dois símbolos para fazer toda a representação dos números. Também a gente passou pela civilização egípcia, que usavam 7 símbolos. Também vimos os chineses, que utilizavam 13 ideogramas, mas depois passaram a adotar aí a questão das barras, dos traços, e aí diminuiu a quantidade de símbolos para a representação dos números. Também vimos os números romanos, que também meio que utilizavam, tal como os egípcios, 7 símbolos, só que são letras. E hoje a gente usa também muito a questão dos números romanos em alguns setores. E hoje a gente vai ver como é que os maias, aqui do lado da América, nessa civilização antiga também, fazia a contagem de seus números e a representação, tá? Para quem não sabe, essa civilização já não existe mais, tem resquícios apenas históricos. Tem a pirâmide de Chichen Itza, né? Uma pirâmide famosa. Então, até estive lá um tempo atrás, aí eu trouxe uma representação. E aí a gente fica observando e analisando quantos degraus tem, né, nessas pirâmides, quantos andares possui. Então, eles tinham uma questão de utilizar a matemática, a arquitetura, de uma forma muito mística e também, talvez, muito religiosa naquela época, ligado aos seus deuses, às suas histórias, né, e seus anseios, ligado também à questão da astronomia. Tem bastante observatório lá que ainda ficou intacto daquelas ruínas. Deixa eu deixar minha pirâmide aqui, vamos continuar. Então hoje vamos falar da simbologia. E olha só, os maias também optaram por utilizar somente 3 símbolos. Então, quando a gente vai analisar com a população, a civilização sumérica utilizava só 2, e os maias aqui, talvez numa época de 4, 5 mil anos, também utilizando uma matemática, será que tinham grandes navegações, contatos naquela época, que não deixaram registro? Mas é interessante que os maias também optaram por utilizar somente 3 símbolos para fazer a sua matemática operacional. É claro que tem um registro hoje de que também se utilizou figuras ou desenhos ou ideogramas ou hieróglifos, se a gente queira pensar, de divindades para representar os números de 1 a 19. Então, existe hoje essa segunda opção de utilizar os números, mas fazendo aqueles desenhos muito mais elaborados. Para uma matemática mais direta, mais rápida, né, de melhor cunho de escrita, foi utilizado praticamente esses 3 símbolos aqui. Para unidades, então, se utilizava o ponto. O ponto representa a questão de 1. E é muito rápido de você fazer, né? Que interessante essa estratégia dos maias de utilizar a representação matemática com símbolos simples, né? Outra coisa que nós temos, quando chega a contagem até o 5, a partir do 5 você começa a utilizar como representação desse valor 5, um traço na horizontal. E com esses 2 símbolos, praticamente, muito similares aí à estratégia dos sumérios, eles faziam seus cálculos e suas representações. Mas também tem uma representação do vazio, do número 0, que é utilizado hoje, que eles usavam uma espécie de uma concha, um desenho de uma concha. Então vamos pensar assim, com esses 3 símbolos eles conseguiam fazer as representações nos seus desenhos, nas paredes, nas argilas, forma de escrita deles lá, através de 3 símbolos resolviam a questão da representação numérica, tá? O que é importante a gente já saber agora para trabalhar alguns exercícios que eu trouxe para nós. A gente precisa saber que a contagem individual dos pontos, ela pode se repetir na sequência até 4 vezes, tá? 1, 2, 3 e 4, a gente pode usar 4 pontinhos. Quando a gente vai utilizar a contagem do 5, por exemplo, se eu fosse contar até o 5, eu não posso colocar um quinto ponto aqui para dizer que isso aqui é 5. Então, quando começa a ter muita pontuação, a gente começa a pensar assim, poxa, isso aí representa praticamente mais uma linha reta do que pontos sequenciais. Então, o 5 aparece como um traço, ok? Depois a gente vai fazer um exercício com isso aqui. E o 0 vai nos acompanhar. Só que o 5, como é um sistema vigesimal, o 5, a gente pensaria, será que eu posso até utilizar até 4 traços como eu faço com os pontos? Não, só pode até 3. Por isso que eu deixei em destaque aqui. Porque quando a gente vai chegar 5, vamos apagar aqui, vamos pensar que a gente vai fazer agora a mesma estratégia de tentar contar com traços. Então, eu começo com 1, 5, 10, 15. Quando eu vou fazer o 20,
Já o 20, a gente não utiliza esse sistema com 4 traços, e sim, eu posso chegar até o 19, utilizando 3 traços, e aí o sistema numérico, então, dos maias, ele passa a ser escrito na vertical, então 5, 10, 15, e aí eu represento 16, 17, 18 e 19, ok? Então aqui eu tenho como usar 3 traços e os 4 pontos, que é o limite máximo, tá? A partir do 19, a gente precisa fazer o quê? Passar para o número 20. Então, o que que os maias resolveram elaborar como forma no sistema vigesimal? Eles elaboraram posicionamento. Então a gente pode trabalhar com uma espécie de um quadro aqui para representar que até 19 a gente faria a representação nessa parte inferior e a partir do 19 a gente começa a contar aqui a mesma sistemática de utilização de símbolos, mas a partir daqui a gente já tem o sistema vigesimal já na base 1. Eu começo 20, 21, 22. Então, para ficar mais claro, vamos dizer assim, digamos que eu tenho que representar o número 23, tá certo? Então, 23, eu tenho o quê? Eu tenho que contar um ponto aqui na casa dos 20, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, como é que funciona. E esse ponto aqui representa 1, mas o quê? Uma contagem até 20. Então, significa que eu contei até 20. E o número 23, eu preciso de mais 3 contagens, que é o número 3. Então, aqui eu tenho o 3 e aqui eu tenho uma contagem de 20. Então, os maias olhavam assim, aqui tem 20 mais 3, então o número que eu estou representando é o 23. Por isso que se a gente olhar de baixo para cima, num sistema vigesimal que começa com o 20 na base 0, o 20 na base 1, o 20 na base 2, o 20 na base 3, a gente vai ter essa possibilidade. Os números de 0 a 19, nós vamos inserir na parte inferior desse quadro, ou não precisa ter um quadro, você pode colocar os valores como eu tenho exemplos aqui para a gente calcular. Depois, os números de 20 a 39, eu preciso considerar a representação deles neste traço aqui, neste quadrado superior. E por aí, se eu quiser contar números de 400 a 7.999, porque aqui eu tenho 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Então, numa terceira possibilidade, aumentando os números de 400 a 7.999, a gente vai acrescentando aqui. Por que que a gente não vai até 8.000? Porque o 8.000 já é o 20 vezes 20 vezes 20, já é o 20 na 3, na potência 3. Então, de 8.000 até 159.999, a gente está trabalhando com as contagens na base 20 vezes 20 vezes 20, na base 20 na 3, né? Então, vamos fazer exercícios e aí isso vai ficar muito mais claro para nós, tá? Então, vamos passar para o lado de cá, onde eu coloquei alguns exercícios. Primeiro, eu vou desafiar vocês a acompanharem aí, vocês podem pegar papel e caneta e fazer esse exercício com a gente, né? Vamos tentar representar os números de 1 a 19 utilizando os 3 símbolos, os pontos e os traços. Então, aqui fica simples. Quando eu quero representar uma maçã, né? Vamos brincar com as frutas. Então, eu tenho aqui um ponto. Quando são 2 maçãs, a gente coloca 2 pontos, tá? 3, então, vejam como é simples e fácil. Quando eu quero 4, ainda posso colocar 4 pontos. No momento em que eu quero contar 5, representar 5, a gente vai usar uma espécie de um traço na horizontal. E como é que fica o 6? Pois é, se eu tenho 5 e posso colocar uma bolinha, então a gente começa contando aqui, ó, a barra ou sistema de traços embaixo e o ponto em cima. Tá? 5, contei mais um, 6. A gente vai subindo de baixo para cima. Essa é a forma de contar no sistema Maia. Depois o 7, só para vocês terem uma noção, então é o traço, 5, 6 com uma bolinha, 7 com uma bolinha. Estou chamando de bolinha porque eu estou fazendo bola, mas na verdade
muitas vezes a gente pode falar de ponto, né? O 8 da mesma forma. Então, a gente vai colocar o 5, o 6, o 7 e o 8. O 9, a gente coloca 4 pontos ou 4 bolinhas em cima do traço que é 5. E o 10, obviamente, nós vamos ter 5 mais 5. Então, a gente coloca aqui 2 traços na horizontal, tá? Vejam como a gente pode fazer toda essa contagem. Vou fazer só aqui o 11. Então, o 11, para vocês terem uma noção, são 2 traços. Fazendo aqui um pouquinho mais espesso para vocês enxergar. 5, 10 e um ponto aqui, 11. O 12 segue a mesma sequência e assim a gente vai, né? Então, coloca agora o que aconteceu aqui. A gente vai ter agora o 10 embaixo e contar de 1 até 9. E não tem o 20 aqui. Vejam que eu não coloquei o 20 aqui. Por quê? Porque nesse primeiro exercício aqui é que vocês vão poder enxergar como era representado o número 20. Então, nós vamos olhar sempre de baixo para cima essa questão da representação maia. Eu tenho aqui o que representa o 0, né? E aqui eu represento o ponto já no segundo quadrado aqui na contagem. Isso me representa, então, o número 20, né? Eu tenho um vazio e tenho um 20 completo ali. Se eu quisesse fazer o 21, tá? Então, vamos utilizar o mesmo quadro aqui, ó. Quando a gente quer representar o número 21, nós teríamos um ponto embaixo e um em cima. Então, aqui é o 20 e aqui é o 1 também. Nós temos aqui o 20 e o 1. Nós até podemos colocar aqui como resultado final o 21. Desta forma, vamos fazer os outros exercícios para a gente entender. Então, vamos atacar os exercícios. Isso aqui já caiu em prova, inclusive, do Enem, né? Essa representação dos mais. Então, vamos atacar os exercícios como se fosse uma estratégia, olhando a simbologia de baixo para cima, sempre na vertical. O que nós podemos ver aqui no segundo exercício? Nós temos 3 traços e logo acima temos 2 pontos. Então, a gente já sabe que aqui cada traço vale 5. Então, nós temos 5, 10, 15, 16, 17. Assim eu consigo montar a questão do 17. Mas aí eu tenho uma nova linha acima aqui que tem outros. Então, se aqui eu tenho o 17 e aqui acima eu tenho mais representação, já na segunda escala, vigesimal, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4. O que significa esses 4 pontos? É 4 vezes o 20, tá? Cada vez que eu tiver uma numeração no segundo andar, vamos dizer assim, dessa estrutura, nós temos que pensar que cada valor que está ali tem que ser multiplicado por 20, né? Então, nós temos aqui 4 pontos, 4 unidades do quê? Do 20, da composição da contagem 20, como nós tivemos aqui, é o 20. Então, 4 vezes 20, nós temos 80. Então, quando eu tenho 80 mais o 17, eu vou ter a contagem final como 97, é a representação que está aqui no quadro. Então, aqui a gente tem o número 97 representado com 3 traços, 2 pontos e mais 4 pontos. Se vocês captaram, vão me ajudar a fazer esse terceiro exercício aqui. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Nós temos a questão de um traço e mais 2 pontos. Então, um traço é 5, mais um, mais outro, 6 e 7. Então, aqui a gente tem o valor 7. Tá? Depois, nós temos aqui, na outra sequência, né, subindo o andar, nós temos 3 pontos aqui. Então, cada ponto desse vale 20. Então, se eu tenho 3 vezes 20, isso é fácil fazer de cabeça, né? Isso vale 60. E depois, eu tenho um ponto aqui acima, no terceiro andar de informações. Esse ponto está onde? Esse ponto está na categoria dos 400 até os 7.999. Então, um ponto ali, eu tenho que multiplicar por 20 na 2. Para a gente ter certeza aqui que é o 20 na 2, eu vou deixar aqui no lado, vamos apagar isso aqui. E vamos colocar aqui o resultado de cada potência 20 que nós temos ali. Então, aqui 20 na 0
sabemos que qualquer número elevado a zero é 1. Significa que quando eu tenho aqui 1, 2, 3, eu vou multiplicar por 20 na zero, eu vou multiplicar por 1. Entretanto, no segundo andar, ascendente, eu vou multiplicar por 20 na 1, que é 20. Cada número que eu tiver aqui, eu multiplico por 20, cada representação. No terceiro andar, 20 ao quadrado é 400. Então, eu vou multiplicar os valores aqui por 400. E, assim por diante, né? Quando a gente tem o 20 na 3, a gente tem 8.000. Então, essa é uma regra que os maias sabiam, de cor salteado, né? Os matemáticos lá maias. A gente precisa considerar que cada vez que sobe a representação, a gente tem que multiplicar por um valor na base vigesimal que está sendo progressivamente, né, aumentado de acordo com a potência que aparece em cada nível aqui. Então, quando a gente volta para o nosso exercício, nós estamos vendo aqui o 5, 6, 7 vezes 1, né? A gente tem 7. Agora, quando eu conto 3, 1, 2, 3. 3 vezes 20, 60. Agora, tem um ponto só nessa questão do 20 ao quadrado, no terceiro andar. Então, eu vou ter 1 vezes 400. Então, o resultado é 400. Aqui a gente faz a soma, no nosso sistema indo-arábico hoje. Então, nós temos o número 7, o 6 e o 4. Então, olhem só, com um traço e esses pontinhos aqui, nós conseguimos representar a quantidade de 467. E agora vem o desafio final, porque aqui, de cara, vocês podem ver que tem uma representação neste nível, depois sobe verticalmente, tem mais uma outra representação, mais uma terceira linha e mais uma quarta linha. Os traços, vamos perceber, os traços geralmente, se eles estão sozinhos, representam uma linha. Se tem alguns pontos acima dele, a gente tem que ver se ele é somente uma representação de uma escala de potência 20, ou se realmente ele está agrupado com algum valor acima. É claro que a melhor representação disso é quando a gente faz separado, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar melhor para vocês entenderem. Vamos pegar aqui a caneta preta e vamos colocar mais distanciados aqui. Então, a gente tem esta representação, depois eu traço com uma bolinha, vamos colocar aqui, mais distante. E, por fim, para não ter dúvida, nós, matemáticos maias, fizemos uma representação em que tem um certo espaçamento para não deixar dúvida para aquele que vai interpretar o resultado desse cálculo aqui. E aí nós vamos lá. Aqui no primeiro andar, na primeira escala, a gente tem um traço e mais 2 pontos. 5, 6, 7. Então, de novo, apareceu o número 7 aqui. Depois, na base 20, né, a gente tem 20 na 1, nós temos aqui 5 e 6. Então, nós temos aqui 6 vezes o 20. O que é 6 vezes 20? Né? 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 20 é 120. Então, 6 vezes 20, 120. Agora, nessa escala do 20 ao quadrado, que é 400, nós temos 2 pontos. Então, tenho 400 vezes 2. 2 vezes 400, nós vamos ter aqui 800, que é 400 e mais 400. Esse ponto aqui representa 400, esse aqui mais 400, obviamente, soma 800. E, por fim, o que nós temos aqui? Um ponto que está no andar, na potência, na relação da potência de 20 ao cubo. Tá? Então, cada ponto que surgir no quarto andar representa uma unidade que eu tenho que multiplicar por 8.000. E aqui a gente vai ter exatamente 8.000. Por fim, podemos fazer o cálculo. Agora a gente soma, nosso sistema indo-arábico, 7, 2, 9 e 8. Então aqui nós alcançamos 8.927. Este é o número que foi representado com esse sistema aqui Maia. Mas sempre nas nossas aulas a gente vai fazer o caminho de volta, né? Ida e volta. Quase não é a prova real nesse caso, mas a gente vai criar outros exercícios, porque a ideia agora,
além de vocês terem uma noção de como é que faz a conversão dos números, né, da representação maia para os nossos números arábicos, indo-arábicos, agora a gente vai fazer a transformação de números indo-arábicos para sistema de representação maia. Então vamos agora pegar números na representação indo-arábica e vamos representá-los eles na questão do sistema de numeração maia. Tá? Peguei dois exemplos aqui que são interessantes e já nos ajudam a poder desenvolver outros exercícios aí, quando você estiver na sua casa, tente fazer por conta própria e qualquer coisa, entre em contato com a gente. Tá? Vamos pegar primeiro o número 93. Tá? O 93, ele está praticamente localizado na distância aqui, na situação entre o 20 e o 399, tá? Então a gente sabe que ele não é um número de 1 a 19, não está no primeiro andar, e ele está entre o 20 e o 399, então ele está no segundo andar, aonde a gente tem que trabalhar com a potência 20 elevado na 1, tá certo? Então nós vamos dividir, o que é o 20 elevado na 1? É 20. Nós vamos dividir esse número inicialmente por 20, para tentar diminuir ele e ver o quanto de resto, quanto vai para o primeiro andar. Tá? Então, aqui nós sabemos que 4 vezes 20 dá 80, essa é a possibilidade, e aí tem um resto 13. Tá? Então, nós resolvemos a questão do segundo andar, a gente sabe que no segundo andar são 4 vezes o 20, e no primeiro andar a gente tem que colocar a representação do número 13. Lembra como é que é o 13? A gente trabalha com 5, 10 e depois 3 pontos aqui. Então tem o 13 mais 20, 40, 60, 80. Este aqui é o resultado nessa transformação para o sistema numérico maia. Tá? É assim que os maias utilizavam. Agora eu peguei um número bem maior, só para a gente fazer a utilização de todas as potências na 20 aqui, trabalhar todos os 4 andares e poderíamos ter números gigantescos e trabalhar também vários andares nesse sistema de construção aí vertical. Então, o 17.528, ele é um número que está entre o 400 e o 7.999? Não. Ele já está entre o 8.000 e o 159.999 mil. Então, nós vamos ter que agora dividir ele por 20 na 3. A gente vai começar lá em cima, por 8.000. É assim que a gente pode pensar. Ou imaginar qual é o número maior aqui que cabe na primeira divisão que a gente vai fazer, para dividir bastante esse número. É o 1, é o 20, 400, 8.000. Posso dividir esse número por 8.000 e dar um número, digamos assim, numa razão que dê um número maior do que 1? Sim. Então, 8.000, quando a gente vai dividir, 2 vezes 8.000, a gente sabe que aqui vamos ter o 16.000. E vamos colocar o que resta dessa subtração para dar continuidade. Então, acabou sobrando 1.528. Tá? Mas nós guardamos essa informação, que eu consegui dividir por 8.000 e deu 2. Quando eu tenho 1.528, a gente sabe que está entre 400 e 7.999. Então, eu posso dividir por 400 esse valor aqui. A gente vai aproveitar aqui o mesmo cálculo, dividindo por 400. Olha só, se fosse 1.600, a gente sabe que caberia 4 vezes, né, o 400, para dar 1.600. Como é um pouquinho menos que 1.600, então a gente sabe que é 3 aqui. 3 vezes 400, 1.200. Tá? E assim seguimos vendo quanto que sobra aqui nessa subtração. 8, 2 e 3. Tá? Sobrou 322. Também a gente guardou essa informação aqui. Consegui dividir por 400 e deu 3. Agora, o 328, ele está entre o 20 e o 399. Então, nós vamos dividir por 20. E quando eu divido 328 por 20, né, num cálculo aprimorado aqui rápido, a gente sabe que dá 15. Se eu tivesse 15 vezes 20, vamos fazer um cálculo diferente de cabeça. Se eu tivesse 10 vezes 20, 200. Se eu tivesse 20 vezes 20, 400. Tá? 200 e 400.
Agora, se eu pego 15 vezes 20, eu tenho 300, tá? E assim que eu faço, eu vou quebrando a divisão. Então, se eu colocar 15 vezes 20, eu tenho 300, mas eu tenho ainda um 28. Então, além dos 15 vezes 20 dá 300, eu posso colocar mais um 20 ali dentro do 328. Então, eu tenho 16 vezes o 20, tá? Então, ou se preferir, a gente faz 1 vezes 20, cabe o 20 aqui, e nós vamos ter aqui o 2 e o 1, tá? Aí, baixo o 8 aqui. Quando eu tenho 128, dá para dividir por 20? Pode. Quanto que é 128 dividido por 20? Se eu colocar 6 vezes 20, eu tenho 120. Então, aqui eu tenho 120 e vai me ter resto 8. Por fim, o 8 está dentro daquela codificação de 0 a 19 que os maias possuem. Agora, como vamos representar esse número aqui no sistema maia? Então, vamos colocar aqui no canto. Nós temos que ter o 8 no primeiro andar, então é um traço e 3 bolas. Aqui temos 5, 6, 7, 8. Depois eu preciso no segundo andar colocar 16. Como é que eu faço 16? 5, 10, 15 e mais um ponto aqui, tenho 16. Depois no terceiro andar eu preciso ter 3 vezes o 400. Então são 3 pontos aqui. E no quarto andar, na primeira divisão que a gente fez aqui, eu preciso de 2 pontos. Então olhem só como foi a representação que a gente obteve para identificar este número aqui. 17.528. Então, eu tenho de cima para baixo 2 vezes 8.000, aqui eu tenho 16.000, mais 1.200, mais aqui o 16 e mais o 8. Tá? E assim a gente tem um exemplo bastante complexo, mas que vale para vocês, se precisar dar uma revisada aqui nessa parte da aula e tenta fazer em casa, que você com essa prática já vai estar sabendo para a vida pessoal, como é que os maias faziam esses cálculos, essa representação. E se você vai fazer alguma prova, o Enem, alguma questão de curso de matemática aí, você já tem uma noção básica para enfrentar aí os desafios, tá bom? Agradeço e até a próxima aula, gente.